Olá, mulheres divinas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma manhã, para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. A nossa breve reflexão de hoje encontra-se no livro de Marcos. Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao 14, aonde vai nos falar acerca da figueira sem frutos. O que Marcos relata a respeito dessa figueira é como se ele quisesse nos dizer, naquele momento quando Jesus está ali passando e ele sente fome, mas aquela figueira, ela enganou, vamos dizer assim. Ela tinha uma aparência de que tinha frutos e que nela havia frutos, mas se aproximando de Jesus, observou que nela só havia folhas. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas situações dentro desse contexto, onde só existe a casca, onde só existe a aparência, mas no fundo não tem nenhum fruto, só aparência. E a palavra do Senhor vai nos relatar acerca disso. A palavra começa dizendo assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aqui era Jesus saindo de Betânia com os discípulos e Jesus sentiu fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Louvado seja Deus. Naquele momento, Jesus amaldiçoou a figueira, porque a figueira demonstrou ter o que não tinha. Aparentou ser o que não era. Perceba que Jesus, na mesma hora, ele disse que ninguém, nunca, jamais coma de ti fruto. Era como se o Senhor estivesse dizendo: você nunca mais vai aparentar ser o que você não é. Jesus amaldiçoou aquela figueira e os discípulos veem e ouvem isso. Porque lá no versículo 20, se você for acompanhar, você vai ver que quando eles estão voltando, retornando a Betânia, eles vão passar pelo mesmo caminho. E lá está a figueira seca, mas ela não está só seca, ela está seca pela raiz, ela está morta. E Pedro, vendo essa figueira, ele lembra do que Jesus falou e ele vai dizer: mestre, eis aqui a figueira que amaldiçoaste, ela secou. E o que o Senhor deixa de lição para nós diante desse quadro? O Senhor quer nos ensinar primeiramente para que não venhamos aparentar uma coisa e não ser, para que não venhamos a demonstrar com a aparência que somos algo aonde não somos. E a segunda coisa que eu percebo de lição aqui é que o Senhor fala para essa figueira, ele ordena. Ele fala para ela que ninguém nunca mais, coma fruto de ti. O Senhor estava dizendo: a partir de hoje, ainda que você viesse a dar fruto, você não vai dar mais. Só pelo simples fato de ter aparentado ser, naquele momento, o que não era, o que não tinha. Aparentar ter o que não se tinha. E a lição que nós podemos extrair é que a figueira, ela estava sendo hipócrita, O que o Senhor está querendo trazer de lição é que nós não devemos andar por aparência e não ter nenhum fruto como aquela figueira. A importância da fé, da vida, de uma obediência, porque o Senhor Jesus falou à figueira, mas ele falou porque ele cria. Ele queria que se ele abrisse a boca dele e falasse, iria acontecer. Tanto é que nesse mesmo contexto aqui, desse texto, mais na frente ele vai dizer que se
nós tivermos fé para dizer a uma montanha que ela saia de um lugar para o outro, se nós tivermos, era isso que Jesus estava dizendo, a fé de Deus, a fé que Deus tem, a fé que o Senhor tem, isso irá acontecer, né? Por isso que o Senhor estava dizendo que, por isso eu vos digo, ele vai dizer aqui logo depois, que tudo quanto em oração pedirdes, crendo, receberás. Então, eu preciso pedir, mas primeiro eu preciso crer. A palavra vai dizer, eu criei, por isso falei. Então, eu só posso falar se de fato o meu coração está crendo. Porque quando o meu coração está crendo e eu falo, isso acontece. Foi o próprio Jesus que falou. E é verdade, né? Então, louvado seja Deus. Então, que nós possamos dar os frutos. Que nós possamos não viver de aparência, mas gerar esse fruto, o fruto da fé, crer e falar, porque se assim nós andarmos, nós estaremos agradando ao coração do Senhor. Que nós não venhamos a ser hipócritas, que nós não venhamos a querer apenas falar aonde nosso coração não tem, não acredita no que se está falando, mas que nós possamos sim fazer o que o Senhor Jesus estava aqui dizendo a Pedro, né? Ter essa fé, a fé de Deus. Louvado seja Deus. Então é sobre isso, é sobre você pedir ao Senhor que Ele fortaleça a tua fé. Que a tua fé, mesmo sendo o tamanho de um grão de mostarda, ela abala o inferno. Louvado seja Deus. Então tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.